Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live do nosso projeto Desmistificando as Constelações. Um projeto de mais clareza em 30 minutos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prática das constelações sistêmicas. E eu quero trazer para vocês os modelos de constelação, para quem que serve a constelação, quais os temas que nós podemos trabalhar nas constelações e também alguns exemplos práticos aqui para a gente poder conversar. Então eu vou aguardar o pessoal chegando aqui para o nosso último encontro. Boa noite, Laureni sempre presente! Boa noite a todas as pessoas que me acompanharam aqui durante toda essa semana. Em especial, eu quero ressaltar aqui o carinho, né, tão especial, uma dedicação tão grande da minha mãe, que está sempre assistindo aqui a live comigo, do meu esposo, sempre fiéis, né, participando. Então, eu tô aqui numa salinha, eles estão ali na outra assistindo a live, sempre acompanhando. E também eu quero agradecer todas as pessoas que tiram um tempo para estar aqui comigo. Eu sei que nos dias... Ó, a Thalita tá dizendo que a filha também... Isso aí, Thalita, é mãe e filha, todo mundo junto, é família reunida. Tá chegando aqui as Casarim, que também estão sempre acompanhando as irmãs, né? E eu fico tão feliz, tão grata por ter vocês aqui comigo, que vocês não têm noção, porque eu fico pensando, né? Olha só, a pessoa tá tirando o tempo do seu dia pra parar e assistir o que eu tenho pra falar. Então isso já é um motivo de muita alegria. E ver que tem muitas pessoas que estão aqui participando, que assistem a gravação, então eu fico muito feliz, eu só tenho a agradecer. E hoje, então, para ser esse nosso encerramento da nossa semana, é claro que nós não vamos parar por aqui. Na semana que vem nós continuamos com o projeto, mas sempre serão temas específicos, tá? Então, na próxima semana nós começamos com outro projeto de lives, que aí é falando sobre mães, a nossa relação com a nossa mãe, e aí a gente segue aí com outros temas também, tá? Então, hoje, para fazer o encerramento, para que eu pudesse trazer trazer mais consistente esse pensamento, né, uma estrutura do que seria a constelação, fazendo essa construção com vocês, eu não poderia deixar de falar dos modelos e das formas como que nós podemos trabalhar a constelação na prática. Então, eu trouxe toda a teoria, uma base, né, um pouco resumidamente sobre a teoria. Hoje nós vamos falar mais sobre a prática, tá bem? Então vamos começar, que o nosso tempo é curto. O que eu quero explicar para vocês então, que são formas de constelar, tá? Existem vários modelos, existem várias formas de constelação. A base, a constelação original, ela começou com a constelação dentro de um grupo com pessoas. Então, Hellinger, quando desenvolveu a constelação, ele desenvolvia dentro de um grande grupo, trazia o cliente falava a sua questão e ele escolhia pessoas que faziam parte da plateia para representar as pessoas envolvidas naquele conflito, naquela relação ou para representar sintomas, sensações, objetivos e assim por diante, tá? Mas diante desse desenvolvimento, desse trabalho, e ele foi tomando uma proporção muito grande, muitas pessoas não queriam se expor no grupo, né? Então existe hoje a possibilidade de dentro de um grupo nós trabalharmos de forma totalmente velada, sem que as pessoas que participam como representantes, sem que elas saibam qual é o contexto e o que elas estão representando. Mas além disso, criou-se a possibilidade de constelar de forma individual. Então existiu todo um estudo, um aprofundamento e um desenvolvimento da constelação individual. Então nós temos hoje duas formas de constelar, constelação no grupo e a constelação individual, tá? Na constelação em grupo, nós temos a presencial e a constelação online. Então, presencial era um modelo que se fazia, né, até então. Principalmente agora com a chegada da pandemia, nós precisamos desenvolver também no universo online. Então, foi possível testar as constelações. Olha, minha irmã chegando aí, a Grazi. Foi possível desenvolver as constelações no online, mesmo que em grupo. Então, como que funciona dentro do grupo online?
nós ouvimos o cliente, ele traz a sua situação e ele escolhe entre as pessoas que estão online com as câmeras ligadas, ele vai escolher uma pessoa para representar aquela pessoa, para representar aquele sintoma, e a partir dali as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Por quê? Como nós aprendemos que a ressonância ela não tem tempo nem espaço, eu posso estar aqui e eu sinto as sensações desse cliente que está a quilômetros de distância. Então a gente se conecta através do olhar. Então essa conexão que existe mesmo que no mundo online, ela existe e ela é tão forte quanto presencial. Então no grupo online, as pessoas estão ali disponíveis, aí se eu sou a cliente, eu vou perguntar, você pode aceitar representar? A pessoa vai dizer que aceita, então ok, ela aceitou aquela função por aquele momento. E a partir dali ela vai relatando como ela está se sentindo, né? E a gente vai fazendo todo um contexto. É muito, 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 muito interessante. Eu já desenvolvi constelações em grupo nesse período e todas as experiências foram riquíssimas. Tanto para as pessoas que estão sendo consteladas, as que estão participando e para mim. Foi assim, riquíssimo. Eu gostei muito de trabalhar com constelação em grupo e esse mês eu vou começar a abrir as turmas para constelar em grupo para quem tiver interesse. Já vou fazer a propagandinha aqui, tá? O meu grupo online vai acontecer dia 13 de maio. Então eu vou fazer um encontro por mês para quem tiver interesse em participar como representante, fazer a sua constelação, aprender, perceber como que isso acontece. Então dia 13 de maio eu vou fazer o nosso primeiro grupo online desse ano, tá? E aí, o grupo então funciona presencial e online. No individual, olhando para a questão individual, o que aconteceu? Nós precisávamos então buscar formas de trazer representantes para a constelação individual, porque nós não tínhamos mais elementos, né? Então, em função disso, pensou-se em utilizar objetos que pudessem tomar esse lugar das pessoas que seriam os representantes. Por isso nasceu a ideia dos bonecos. Então foram criados vários tipos de bonecos. Então numa constelação individual, o cliente, ao invés de ele posicionar pessoas, ele posiciona os bonequinhos. São vários os tipos de bonequinhos, existem elementos, existem quadrados, assim, várias possibilidades. Muita gente, quando é assim, que vem do mundo corporativo principalmente, ou que é um pouco mais racional, pode utilizar post-it para fazer constelação, pode utilizar clipes, qualquer coisa que tiver à mão, canetas, várias possibilidades, tá? E aí, às vezes, isso parece que para as pessoas que é muito lúdico, né? Mas não é. Eu acho que cada pessoa se conecta de uma forma, então a gente tem várias possibilidades. Além dos bonequinhos que são utilizados na constelação, eu gosto muito de trabalhar com âncoras de solo. E isso é algo bem relevante a se pensar, a se compreender. Porque às vezes as pessoas não conseguem se entregar para uma constelação quando é só feita com os bonequinhos. Então a gente precisa utilizar outros recursos. Então as âncoras de solo são feitas de EVA ou de qualquer, pode ser de um paninho colorido que para demarcar um espaço. Então, por exemplo, a pessoa vai escolher um EVA para representar a sua mãe e ela vai posicionar num espaço. Ela vai pegar um outro para representar a si mesma e vai posicionar num espaço. E a partir disso, ela vai percebendo, ela vai subindo em cada âncora, vai sentindo no corpo dela o que ela vai sentindo, quais são as informações. Eu, como consteladora, eu também sinto esse campo, trago para o meu corpo, sinto, percebo, trago as minhas percepções e a gente vai fazendo uma construção, tá? É muito interessante como a constelação pode se desenvolver. Além disso, a gente pode utilizar cadeiras para delimitar esse espaço. Então, eu já fiz vários trabalhos utilizando cadeiras, principalmente quando se trata de para constelações mais empresariais, voltadas a algum empreendimento. Porque nós podemos fazer constelações para perceber possibilidade de solução e sentir aquele campo nas diversas possibilidades. Então, eu já fiz uma constelação para uma moça que estava para
tinha que decidir o que ela fazia, se ela abria a sociedade ou se ela abria um negócio próprio, sozinha. Aí nós utilizamos as cadeiras. Colocamos cadeiras para representar esse negócio sozinha, individual, outra para representar a sociedade, colocamos cadeiras para os clientes e para o produto. E ela ia sentando em cada dessas cadeiras e percebendo. É algo muito interessante de se fazer também. E a partir daquele momento, ela percebeu que os clientes se aproximavam muito mais, ela tinha um contato maior com os clientes quando ela estava na cadeira que representava a sociedade autônoma. A partir disso, ela tomou a decisão de montar a própria sociedade e hoje ela está fazendo maior sucesso. Então, a constelação ela serve como uma orientação. Não significa que ela vai ser a salvação dos nossos problemas ou que ela vai imperar um milagre na nossa vida, mas ela serve como uma orientação. Então a gente tem como sentir esse campo, muitas vezes antes de fazer o negócio. É bem interessante porque a gente pode testar também produtos, perceber por que um produto não está sendo vendido, por que os clientes não têm conexão, o que está faltando naquele produto. A gente pode testar todas essas possibilidades com esses modelos de constelação. Tá? E aí nós temos também, na constelação online, a gente pode desenvolver esse trabalho na online individual, com os bonequinhos também, né? Os bonequinhos de mesa. Aí a gente vai colocando os elementos, vai colocando emoções, vai posicionando, e o que é interessante é que o cliente vai nos guiando. Então ele vai dizer, posiciona, a gente tem uma delimitação do centro, aí ele vai dizer se é mais para a direita, mais para a esquerda, mais para frente, mais para trás. Vamos colocando todos os elementos, ele vai já sentindo no seu corpo uma percepção também sobre tudo o que acontece, é bem interessante. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a possibilidade, já que nós estamos aqui num período de pandemia e os encontros se tornaram impossíveis, né, de forma presencial, a constelação na água, ela já existia, mas ela ficou muito mais acessível para nós agora nesse período de pandemia. Então eu quero mostrar para vocês como que ela acontece. A constelação na água, ela também é chamada de fluvial, de hidrossistêmica, então vai de cada pessoa conforme quiser denominá-la. O que que acontece? Nós temos aqui na bacia um campo de informação. Percebam, é uma bacia redonda, tá? E é assim que nós fazemos a constelação online. O que que acontece e qual que é o que é a coisa mais interessante na constelação feita na água? O cliente, ele tira ele tira esse processo de muitas vezes tentar encontrar a solução ou já meio que pensar, bom, eu acho que isso tem a ver com tal coisa. Sai totalmente do seu racional, sai dessa vontade de querer ver as coisas e aqui a constelação acontece, a gente vai buscando as informações. Então, o cliente ele vai buscando, né, o que que ele quer trabalhar. Então, normalmente eu coloco o cliente para começar. Então, nós temos aqui um bonequinho, né? Ele é de EVA, então ele é levezinho. Nós soltamos na água e o bonequinho vai fazendo os movimentos. É claro que durante o atendimento eu coloco sempre a bacia do lado, mais longe de mim, porque às vezes a própria fala acaba confundindo o campo, né? Então tem uma outra câmera ligada só para os bonequinhos e assim a gente vai trazendo os elementos. Então ele quer encontrar, por exemplo, tá com problema no trabalho, vai colocar o seu trabalho, vai colocar coisas que representam sensações, emoções, dinheiro. Aí nós temos as emoções também. Cada pecinha, eu tenho aqui algumas pecinhas, cada pecinha representa uma função em relação à emoção. Então, qual emoção está relacionada? E a gente solta e as coisas vão acontecendo. Dentro desse campo existe uma leitura. Então, a gente consegue perceber se o que está acontecendo na vida do nosso cliente hoje tem a ver com coisas do passado, do presente ou do futuro. Se tem a ver com alguma relação com a sua esfera, a esfera do eu, ou esfera dos ancestrais. Se aquilo que está acontecendo na vida desse cliente tem a ver com coisas que ele precisa só observar, tentar fazer diferente, ou se existe alguma lealdade, alguma dificuldade que acaba ligando ele ou sofrendo as influências de coisas que aconteceram lá nos seus antepassados. Então, tudo isso fica claro aqui na constelação quando nós fazemos na água. Então, eu só queria trazer aqui para vocês terem essa percepção de como ela acontece e o quanto ela é interessante.
E nesse modelo de constelação, a gente tira essa nossa... A gente vai, claro que a gente vai perceber um pouco mais no racional, assim, vai entender o que está acontecendo, mas a gente tira a nossa vontade de ajudar. Porque muitas vezes, quando nós colocamos os elementos, a gente mais ou menos sabe. Ah, eu quero colocar esse pertinho desse aqui. Quero que eles fiquem assim porque eu sinto que é assim. Mas às vezes isso não é real. Então, se a gente coloca na constelação na água, a gente vai perceber qual que é a realidade. Talvez eles estão totalmente distanciados. Então, a gente vai percebendo. O bem interessante que eu já fiz, assim, algumas, é no relacionamento amoroso. De perceber, assim, qual que é o campo que está disponível, para onde que os elementos olham. Então, às vezes, eu tô aqui apaixonada, mas o meu parceiro, o meu namorado, o cara que eu tô interessada, ele tá olhando para outra coisa, ou ele tá longe. Daqui a pouco eu olho mais pro meu trabalho, não olho pro relacionamento. Então, tudo isso flui, é muito, muito, muito interessante. E aí, como eu já falei para vocês, toda vez que nós fazemos uma constelação, a gente toma as percepções a partir disso, nós vamos mudando os nossos comportamentos, a nossa forma de pensar, de agir, de nos relacionarmos, né? Então, é tomada de consciência. E aí, além disso, assim, dessas possibilidades, a gente trabalha também com exercícios, com outros tipos de exercícios, e a gente trabalha com meditação. A meditação é bem importante, ela nos auxilia muito no processo de constelação. Como eu venho de uma formação de PNL, Programação Neurolinguística, eu aprendi também que nós temos ferramentas incríveis que nós podemos auxiliar o cliente nessa percepção mental. Então, a gente constrói, muitas vezes, um caminhar para que esse cliente vai desbloqueando, vai vendo novas possibilidades e, com isso, ele vai tendo novas sensações. Então, a partir disso, ele começa a ver novas possibilidades. É bem interessante. E eu quero perguntar para vocês, quem que pode constelar? Para quem que é a constelação? Muitas pessoas perguntam, a constelação é para todo mundo? E eu tenho para dizer uma coisa para vocês. A constelação não é para todo mundo. É para todo mundo que quer olhar para os seus problemas de uma forma assim, sem julgamentos. Mas tem pessoas que não acreditam na constelação e que querem fazer testes e que querem confirmar e aí não funciona, tá? Então, quem quer fazer constelação precisa estar aberto para essas possibilidades. Precisa estar aberto para o novo, para perceber que talvez aquilo que você está fazendo não vai te levar naquele objetivo, não vai ajudar você a alcançar aquele objetivo. Então, muitas vezes, as pessoas criticam a constelação e até, às vezes, buscam com esse ceticismo para tentar criticar ou, de alguma forma, desfazer o trabalho, tá? Então, para quem é a constelação? São para aquelas pessoas que realmente buscam melhorar, que buscam um conhecimento, que buscam perceber além daquilo que elas estão vendo, né, essas dinâmicas ocultas, e que querem realmente uma transformação, que buscam melhorar a sua vida. Então, é para essas pessoas que a constelação serve, tá? E aí, algumas pessoas perguntam assim, tá, mas é constelação familiar. Eu preciso levar a família toda para a constelação? Ainda tem muita... as pessoas não conhecem ainda muito como funciona, né? Então, assim, não precisa trazer a família toda para fazer uma constelação, tá? Porque eu tenho um campo de informação. Então, para minha vida, a minha vivência, a minha experiência está acontecendo dessa forma. Então, eu vou olhar o meu sistema, o meu campo, e eu vou perceber como que eu me relaciono com as pessoas e o que eu preciso ajustar nesse relacionamento para que fique mais leve, para que o sistema fique mais tranquilo, para que eu me sinta mais feliz. Então, eu vou observar o meu comportamento. É claro que eu vou perceber algumas dinâmicas que existem dentro, né, desse contexto familiar. Então, quando existe um grupo de constelação e as pessoas querem participar, as pessoas da família, é muito legal que todos vão. Então, se for a família toda, maravilhoso. Cada pessoa da família vai escolher o seu representante. É bem interessante isso, essa construção. Agora, não é regra que toda a minha família tenha que participar da constelação, tá? Não é regra. E aí,
Existem também questões no sentido assim de eu posso constelar por alguém? Eu posso constelar pelo meu filho, pelo meu irmão, pelo meu pai, não pode. Nós só podemos constelar por nós mesmos. O que nós podemos fazer é perceber como que está a minha relação com aquela pessoa. Então, em relação ao meu filho, em relação ao meu marido, em relação aos meus pais, em relação aos meus irmãos, eu posso ver como eu me comporto e o que eu preciso ajustar, o que eu posso ajustar. Porque a relação sempre é 50%, né? Se alguma coisa não tá legal na minha vida, não é porque o outro é culpado, eu também tenho responsabilidade. A gente nem trabalha com essa palavra culpa, nós trabalhamos com responsabilidade. Então, eu tenho que assumir a minha responsabilidade nesse relacionamento. E eu vou cuidar da parte que me cabe. Então, eu preciso talvez fazer alguma coisa diferente. Um pequeno movimento que eu faço diferente gera um resultado diferente na relação, tá? E aí, quando nós observamos essas dinâmicas, a gente percebe que cada um tem o seu campo de informação, então cada um vai olhar para as suas questões, tá? E quando se trata de filhos menores, a gente pode fazer uma constelação de observação, para buscar uma orientação, mas não que eu vou interferir no campo da criança, tá? Eu posso fazer uma constelação de observação. E existem vários tipos de constelação. Então, nós tínhamos a constelação familiar, que é a básica, é o princípio de tudo, né? Mas depois disso foram criando outras formas outros modelos de constelação indicados pelo próprio Hellinger. Existiu um interesse muito grande de trazer essas dinâmicas para dentro das empresas, porque quando nós nos relacionamos numa empresa, nós trazemos muitos dos nossos problemas de dentro da nossa casa, da nossa família, e a gente acaba reproduzindo isso na nossa empresa. Então é bem comum, quando eu posso ter sofrido um problema dentro da minha casa, um relacionamento que não tá legal lá com os meus familiares, eu chego no meu trabalho e eu acabo às vezes descontando nos meus colegas, ou eu fico mais fechada, ou eu fico mais estressada. Então, de alguma forma, as empresas também sofrem as consequências do que acontece na família. Por isso que ela passou a ser observado como uma família. Uma empresa também é uma família. Também possui as suas regras, também possui os seus princípios de pertencimento, de hierarquia e de equilíbrio. De uma outra forma, mas também possuem. Então, foi desenvolvido todo um trabalho específico para as empresas, que é o que se chama de constelação organizacional, que também é muito interessante. Outra forma de constelação, buscando mais num olhar mais matemático, mais de compreensão de como que os elementos se comportam, a partir disso surgiu a constelação estrutural, que é a minha preferida, digamos assim. É a forma que eu mais gosto de trabalhar com a constelação estrutural, porque cada formação dessas, cada constelação dessas tem uma formação, tá? Então, eu fiz a formação básica, familiar, fiz a constelação estrutural e foi o que eu mais me identifiquei. Então, a gente consegue somar as duas coisas e fica um trabalho muito interessante. Então, a gente consegue ter uma visão mais aprofundada de como esses elementos se relacionam, tá? Então, essa constelação na água, quando nós fazemos na água, o campo tem uma leitura. Então, fica muito mais claro para entender o que está acontecendo naquele sistema. E isso a gente traz lá da constelação estrutural, tá? Então, por isso que é meu xodózinho a constelação estrutural. E embasado, assim, influenciado, inspirado na constelação familiar, outro alemão chamado Franz Ruppert acabou desenvolvendo um outro método que ele chamou no início de constelação da identidade. Ela é muito mais focada no trauma, para perceber e desenvolver o trauma que a pessoa tem, que está bloqueando a própria psique, e de que forma que ela pode liberar, transformar essa dor para que ela possa ter uma vida mais feliz, mais leve, né, e conquistar os seus objetivos. Hoje ele chama de método da IOPT. Então, eu também estou nesse processo de formação, já quase concluindo. Também é muito interessante, assim, um outro viés e muito mais profundo sobre os nossos traumas. E também o resultado, né, é bem profundo. Então, cada modelo de constelação tem as suas peculiaridades, tem as suas belezas, né? Todas elas são super importantes. Então, eu só queria trazer isso para vocês terem noção de que existem várias
possibilidades, tá? Não é um modelo único e fixo e determinado que é daquela forma. E para cada cliente que chega, nós vamos perceber o que ele precisa. Então, tem vezes que uma pessoa chega e eu vou perceber, bom, ela precisa de uma constelação familiar bem estruturada, básica, né, do comecinho, colocação da família, a gente começa por aí. Tem pessoas que eu percebo, bom, essa aqui a gente já pode fazer uma estrutural. Outras a gente já percebe, não, aqui vai caber o maior piti. Então, a gente vai percebendo conforme o nosso cliente vai precisando, tá? E aí agora passando para uma questão mais de perguntas, assim, que surgiram também em relação a alguns pontos específicos. Uma pergunta que veio, que eu achei bem interessante é, eu posso constelar uma dor física? Por exemplo, uma dor de cabeça frequente, eu consigo constelar doenças, sintomas? E o que eu quero trazer aqui a respeito dos sintomas? Os sintomas, eles podem, claro, a gente se for analisar, né, for no médico, a gente percebe que tem toda uma explicação biológica, estruturada em relação ao nosso corpo, às nossas células, mas eu percebo que na própria medicina existe também um desenvolvimento, um olhar mais sistêmico sobre as doenças e a percepção de que muitas das nossas doenças, desses sintomas, eles são resultado das nossas emoções, de feridas emocionais, de traumas e momentos difíceis e dolorosos que nós passamos ao longo da nossa vida. E é isso que nós podemos ver muitas vezes numa constelação, tá? Então eu vou citar aqui alguns exemplos. Desculpa. Eu recebi uma cliente, deixa eu só tomar um golinho de água, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo certo? Bom, eu recebi uma cliente uma vez, num período, faz um tempinho já, ela tinha um problema de fibromialgia, tá? Então, a fibromialgia, vocês sabem, é uma doença que ela caminha pelo corpo. Ora dói uma coisa, ora dói outra coisa. E quando nós colocamos a constelação, que nós vamos olhar para esse sintoma, o que nós conseguimos perceber? Isso nesse caso específico, tá? Para cada caso é um caso. Não existe uma regra, assim, tem alguns autores que escrevem, que falam sobre a medicina. Inclusive, tem um professor que eu gosto muito, que é médico, constelador, que é o Stefan Hausner. Ele tem um livro e ele fala sobre o poder da cura, né? É claro que com a constelação a gente nunca vai dizer que a constelação pode curar, tá? Ela pode trazer essa percepção, a partir dessa percepção e tomada de consciência, pode aliviar os sintomas. Então, voltando ao caso específico da fibromialgia, o que a gente conseguiu perceber durante a constelação? Que existia uma criança que faleceu logo que antes de ela poder nascer, assim, ela estava formadinha para nascer e essa pessoa esperava muito essa criança e essa criança não sobreviveu. A partir daquele momento, ela passou a desenvolver essa fibromialgia, tá? O que nós entendemos a partir disso? Muitas vezes nós não conseguimos viver o nosso luto, processar o luto. Nós sentimos uma dor muito profunda, uma dor da perda que ela é imensa e nós não sabemos lidar com essa dor. E o que nós fazemos muitas vezes? A gente tapa, a gente esconde. E nós precisamos sobreviver àquilo, nós precisamos nos fortalecer, porque tem toda uma família, tem uma vida toda que precisa ser observada, as pessoas que estão ao meu redor, então eu preciso me fortalecer. E quando acontece isso, eu às vezes deixo aquela dor de lado, eu guardo ela lá escondidinha e ela fica, ela permanece. E essa dor, ela representa os nossos traumas. Quando a gente passa por momentos de perda, são traumas que nós vamos sofrendo ao longo da nossa vida. Só que os traumas, eles não passam com o tempo, eles não amenizam com o tempo, eles não ficam mais leves. Não é como a saudade. A saudade, quando nós perdemos alguém, nós sentimos saudade. Mas aos poucos a gente vai se acostumando com aquela falta. Agora, o trauma daquele momento da perda, quando o luto não foi processado, ele permanece. E ele permanece por muito tempo.
E ele acaba interferindo na nossa vida, nas dinâmicas familiares. Às vezes a gente tem dificuldade de se relacionar com novas pessoas, ou de se abrir para outras possibilidades, né? De se entregar, porque a gente tem medo às vezes de perder as pessoas que nós amamos, porque fica aquele medo, né? Ou desenvolvemos doenças no nosso corpo, sintomas físicos, tá? E aí, a constelação, ela vem para mostrar isso. A gente faz dinâmicas, exercícios para que a gente possa auxiliar o cliente a sair daquele lugar, né? Nem sempre a constelação vai proporcionar uma melhora nos sintomas ou cura. Eu nem me arrisco falar em cura, tá? Eu acho que seria demais falar em cura. Então eu digo assim, é uma tomada de consciência. Quando a gente olha para a dor, a gente começa a colher, percebe qual que é mais ou menos uma raiz, uma possibilidade, tá? A partir daquela constelação, essa moça que participou, que fez da questão da fibromialgia, ela nunca mais sentiu dor. Isso foi assim uma coisa para mim muito interessante. Ela nunca mais sentiu dor. Ela não teve mais fibromialgia. E ela chegou para mim passado uns 5, 6 meses. Ela disse para mim assim que quando a gente fez a constelação, ela não acreditou. Ela não concordava com aquilo, ela achava que não tinha sentido algum com a perda, a dor que ela sentia no corpo com a perda. Mas depois ela começou a entender, a perceber, e ela viu que os sintomas foram embora. Então, a gente às vezes precisa de um tempo para processar as informações, para concordar com aquilo, para ver com outros olhos, porque às vezes realmente é difícil, né? Então, a partir daquele momento, ela ficou muito mais leve, muito mais feliz, e ela hoje vive a vida dela super, super tranquila. Então, pode ser que alguns sintomas a gente consiga perceber com o que ele pode estar relacionado, mas não significa que a gente vai encontrar uma cura. Então, nós colocamos na constelação, e eu já fiz inclusive a constelação online na água, com os sintomas, com a pessoa, os sintomas e com que emoção que está relacionado. E vai aparecendo se tem uma relação com pai, com mãe, com ancestralidade, com algum luto, com alguma coisa que tem a ver com a minha infância, com os meus traumas. Isso fica muito claro e a partir disso a gente faz todo um trabalho, um desenvolvimento que é só passando por uma constelação para entender e aí a pessoa vai ficando mais leve. Nem sempre os sintomas acabam, mas pelo menos eles trazem essa percepção e eles tendem a ficar mais leves. Já passei um pouquinho do horário, mas só para finalizar aqui, que eu acho que é bem legal trazer para vocês, uma questão muito recorrente também é a obesidade. Muitas pessoas vêm buscando entender o que está por trás da obesidade. E aí eu recebi uma cliente que ela dizia assim, ela acabou entrando num processo de engordar depois de um momento lá difícil da vida dela, ela acabou comendo mais, né, ficando mais ansiosa. E agora que ela já tomou essa consciência que ela quer voltar ao peso normal, ela começa o processo de emagrecimento quando faltam alguns quilos para ela chegar no objetivo, ela começa a engordar tudo de novo. Então a gente entra meio que às vezes num ciclo e não consegue sair daquele ciclo, né? E quantas de nós não passamos por isso muitas vezes? E aí o que nós percebemos? Ela sentia um vazio. É como se dentro dela existisse um vazio que ela precisa preencher com algo. E ela preenchia com comida. Muitas pessoas preenchem com vícios, com drogas, com tantas coisas e muitas preenchem com comida. Então esse vazio que ela sentia era relacionado com o vazio em relação à própria mãe. Quando ela era pequena, ela teve que ser deixada para a avó cuidar. Então ela não teve muita convivência com a mãe, inclusive hoje ela se sente mais mãe do que a própria mãe. Então são dinâmicas que acontecem muitas vezes na nossa vida que despertam em nós vários sintomas, várias sensações e a gente vai preenchendo de alguma forma, né, esses nossos traumas, essas nossas dores para buscar uma compensação. Tudo isso, na verdade, são estratégias para sobreviver. Né? A gente passa por um trauma, por uma dor e nós criamos uma estratégia para sobreviver àquilo. Então eu vou me compensar de alguma forma, eu vou querer compensar o meu sofrimento, a minha dor, buscando aquilo que me falta. E às vezes o que me falta é o amor, é o acolhimento, é a aceitação.
Então a gente passa a partir da constelação, dessa tomada de consciência, se abrir para essas possibilidades. Então nós vamos buscar isso. E aí nas próximas lives eu vou falar um pouco mais sobre esses processos. A gente fala muito sobre tomar pai e mãe, a gente vai entender o que isso significa, como que funciona esse tomar pai e mãe, tá? Então, são coisas que estão por vir aí, é bastante conteúdo pra gente estudar, pra gente pensar, pra trazer pra nossa vida. Eu espero que o que eu tenha trazido aqui pra vocês sirva como uma possibilidade de olhar diferente para a própria vida. Então, percebam que existem muitas coisas relacionadas além daquilo que nós podemos perceber. Então, quais são os casos que a gente pode aplicar a constelação, realizar uma constelação com problemas de família, com problemas de relacionamento amoroso, relacionamento com filhos, da própria saúde, problemas com dinheiro. Hoje até fiz uma questão de venda de imóveis, fluxo da vida, às vezes eu tenho dificuldade de me sentir esse fluir da vida, nas próprias equipes, dentro do ambiente de trabalho. Então, várias e várias possibilidades nós podemos utilizar trabalhando a constelação para trazer para a consciência, para perceber o que está faltando, o que nós podemos ajustar e a partir disso abrir-se para novas possibilidades. Então eu espero, obrigada madrinha, dizendo que foi muito elucidativo, muito bom, obrigada. E eu espero que tenha sido elucidativo para todos vocês, esse projeto de lives essa semana, trazendo mais conteúdos mais densos, mas que são a nossa base, que são necessários para a gente trazer essa base realmente, né? Para que a partir daqui a gente possa ir construindo outros temas. Então, a partir de agora, nós seguimos, tá? E aí, como hoje é a última noite, eu quero deixar alguns recadinhos aqui para vocês, tá? As nossas lives, elas não vão parar. Então, a partir de hoje, eu faço um compromisso com vocês de toda segunda-feira eu estar aqui falando sobre algum tema para que nós possamos ir se abrindo para essas possibilidades. Obrigada, Lala. Obrigada, Larissa. E nós vamos então continuar com o projeto a partir da segunda-feira. Eu pensei em fazer na segunda-feira, porque segunda-feira é o dia que começa a semana, então às vezes a gente precisa refletir algumas coisas na nossa vida, precisa se energizar, então começamos a semana já com lives voltado para algum tema específico para a gente pensar e colocar em prática na nossa vida. Então segunda-feira eu espero vocês aqui, 8h15, tá? Aí depois a gente pode pensar, vocês podem me colocar sugestões, eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês colocarem sugestões de horário, o que vocês estão achando, se esse horário tá legal, se tá muito cedo, se tá muito tarde, a gente pode ajustar, tá? Obrigada, Tati. E aí, Ivone, obrigada também. E aí, também quero passar os recadinhos para vocês a respeito do nosso grupo, tá? Grupo de constelação. Nós vamos fazer uma turma dia 13 de maio. Também vou abrir um linkzinho para quem quiser participar, fazer inscrição. Eu sei que o valor, eu não me lembro agora exatamente, mas é um valor assim, simbólico para participação, tá? E o que é mais legal, eu vou fazer as minhas lives na segunda e eu quero trazer convidados para que vocês tenham a percepção sobre outras áreas. Então, eu vou trazer pessoas bem importantes, professores meus que me auxiliaram nesse processo de entendimento e construção. E aí, nas quartas-feiras que serão as lives com os convidados, tá? E também quero deixar aqui um convite muito, muito especial. Nós estamos aí no mês das mães, né? Temos o Dia das Mães. E eu percebo que muitos dos nossos problemas, das nossas angústias está relacionado com a nossa mãe, porque a nossa mãe é a pessoa que teve mais contato conosco, né, durante a gestação, a gente acaba se conectando muito com os sentimentos e emoções da nossa mãe, então tem uma relação aí para todo sempre, né? Então, pensando nisso, eu vou desenvolver as lives do mês de maio falando sobre esse tema, tá? Sobre a nossa relação com a nossa mãe. E aí eu vou indicar para vocês também alguns filmes pra gente ir acompanhando, crescendo juntas, trazendo essas percepções. E no final do mês, no dia 26 de maio, eu vou fazer um workshop voltado especificamente para esse tema, para nós trabalhar a nossa relação com a nossa mãe. E aí nós vamos fazer exercícios, tá? A gente vai ter toda uma construção, todos os exercícios de percepção para que a nossa vida melhore,
para que a gente possa, assim, realmente fluir a partir desse conhecimento. Então, eu deixo aqui esses convites, eu vou colocando aqui ao longo dos dias, tá? Já vou avisando aqui só para vocês se prepararem. Eu já coloquei até a programação no meu Insta. Então, vão se preparando, tá? Tem muitas possibilidades, aí vocês percebem o que é bom para vocês, o que vocês acham que seria interessante. Querem conhecer o grupo de constelação na quinta-feira, dia 13? Vão para o grupo de constelação. Se não quiser participar do grupo, tem um grupo online no sábado, que também é de falas, assim, é como se fossem lives, mas é para um grupo que é no Zoom, então a gente se vê, né? É bem interessante também. Então, tem várias possibilidades. E além disso, eu também estou desenvolvendo outros materiais. Eu estou quero criar um podcast que é para poder trazer algumas mensagens, algumas meditações para auxiliar vocês nesse processo todo. Então tem muita coisa boa aparecendo, vindo, chegando por aí. É só o tempinho de eu ir também me ajustando nesse caminhar, né? Que também é tudo bem novo para mim. Então nós vamos todos juntos, juntas nesse processo. E eu espero que vocês estejam comigo, porque vocês são a razão de tudo isso. Sem vocês nada disso seria possível. Então agradeço infinitamente, imensamente. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado durante toda essa semana e também para os próximos dias, por tudo que está por chegar. Tá? Se vocês tiverem perguntas, sugestões, me mandem, tá? Quem tem meu WhatsApp, me manda no WhatsApp, me manda pelo direct, eu vou aceitar, porque é sempre muito bom. Com a sugestão de vocês é que eu posso melhorar para que a gente possa atender de uma forma melhor a todas, né? E crescermos juntas também. Então, muito obrigada a todas! Eu não vou ficar citando o nome aqui, porque senão vai faltar alguém, mas eu amo todas vocês, tá? Normalmente vem mais mulheres, e por isso eu digo todas, tá? Homens, por favor, não se sintam. Amado, você que é, né, homenzinho, amado, querido, então se sinta incluído aqui, quando eu falo meninas, tá? Mas vale para meninos também. Então, obrigada a todas, tenham um ótimo final de semana. Para fechar, eu quero indicar para vocês um filme, tá? Tem um filme que é muito legal, que vai falar sobre tudo isso que nós falamos durante a semana, de uma forma mais prática, na vivência, uma história de uma família, que é A Vida em Si. O filme se chama A Vida em Si. Eu vou colocar no meu Instagram, depois vocês deem uma conferida, tá? Esse filme está lá no YouTube, não sei se eu posso falar, mas... tá lá, vocês podem pesquisar, assistam esse filme que é muito interessante e vai trazer essas dinâmicas todas que nós falamos por aqui, tá bem? Então, muito obrigada a todas, um bom final de semana, fiquem bem, se cuidem e até segunda-feira. Tchau, tchau!